Oi, Ellen, tudo bom? Então, aqui é o Alan, tá? E eu tinha te prometido um vídeo, né? Então, esse vai ser o vídeo. Eu vou comentar um pouco sobre aquela primeira lista que tu tinha me mandado, aquela lista de exercícios, tá? E eu vou te explicar aqui, nesse vídeo, o conceito de perímetro, tá? Com o que caiu lá, perímetro. E área, tá? Vamos ver primeiro a ideia de perímetro, beleza? Então vamos ver essa primeira ideia de perímetro. Vou reescrever aqui, perímetro. O que seria perímetro então? Perímetro, vulgarmente chamando, né? Vulgarmente falando, que difícil essa palavra. Ele é definido como a soma de todos os lados do meu polígono. O que é polígono? Polígono nada mais é do que a minha figura, tá? Minha figura. Então, isso é um polígono, tá? Da minha figura. Como assim? Vou fazer uma figura louca aqui e a gente vai tentar descobrir, então, o perímetro dessa figura. Aqui. Ó, é aleatório, tá? Pode ser qualquer figura. Enfim. Daí, eu tenho os valores, tá? Agora eu vou atribuir os valores. Aqui é 1, 3... Não tá proporcional, tá? É só pra gente fazer, então, essa brincadeira de somar todos os lados, tá? 1, 2, 1, 2, 3, 1 e 2. A gente vai somar todos esses 1s, todos esses 3, todos esses 2, tá? Então, como é a soma de todos os lados, ó, 1 mais 3, 4, né? 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20. Então, essa figura aí, ela tem, então, o perímetro 20, né? Então, aqui, ó, o perímetro dessa figura é igual a 20. 20 o quê? Ah, vamos colocar centímetro, né? Então, 20 centímetros. Tá? Perímetro é basicamente isso. Não tem muito o que falar. Das figuras que a gente conhece, né? Do quadrado, por exemplo. O quadrado, né? Quadrado, vou fazer uma flechinha, falar que é um quadrado. Então, o quadrado, ele tem todos os lados iguais, né? Isso aqui é o símbolozinho de igual. Todos os lados são iguais. Então, eu faço o perímetro do quadrado, ó. O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado dele, né? Muito tranquilo essa. E do retângulo... Ih, não saiu reto. E do retângulo é o que então? Esses dois lados aqui são iguais e esses outros aqui são iguais também, tá? Então vai ser, vou chamar ele de A, de B, de B, tá? Então vai ser o quê? Tem 2A mais 2B. Isso aqui é o perímetro do retângulo. Isso aqui é o retângulo, tá? O retângulo. E agora a ideia de área. A ideia de área é parecida com a ideia de perímetro, mas não tão parecida. Vamos ver então. Coloquei de azul, vamos botar de azul também. Então aqui, área, né? Área. Área, se o perímetro é o que tá por fora, a área é o que então? O que tá por dentro, né?
Então, tudo que está dentro da minha figura é área. Então, vamos lá, por exemplo, tá? Vamos usar como unidade unitária esse bloquinho pequenininho que a gente tem. Deixa eu usar uma outra cor para ficar melhor. Esse quadradinho pequenininho que a gente tem desenhado, tá? Ele tem lado 1, 1, beleza? Vou colocar aqui do lado. Aqui é a minha unidade unitária. Vou fazer aqui unidade. A minha unidade. Unidade unitária fica redundante, né? Então é a minha unidade da área. A gente tem essa unidade da área. E agora a gente quer calcular a área de um determinado polígono, de uma determinada figura, tá? Então vamos lá. Eu quero calcular essa figura inteira aqui, ó. Essa figura aqui ficou um pouquinho vazado, mas tudo bem. Essa figura aqui, ó. Como é que eu calculo, então, essa figura aí? Eu posso simplesmente ir contando os bloquinhos, tá? Se eu quiser. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pausar e vou voltar com todos os números aí pra ti, tá? Os últimozinhos aqui pra fazer junto contigo, 55, 56. Então, a minha área total, se isso daqui é 1 metro quadrado, né? 1 metro, 1 metro e 1 metro, isso aqui tem 1 metro quadrado. Então, se eu for juntar todo mundo aqui, então eu tenho 56 metros quadrados aí dentro da dessa minha figura, né? Mas eu simplesmente poderia fazer um cálculo. Que cálculo? Ó, eu conto quanto mede esse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é 7. Então, todo esse cara aqui vale 7. E o de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo aqui vale 8. Só fazer 7 vezes 8, né? Que vai dar o meu 56, que é justamente o que a gente encontrou ali pela contagem. Então, a área é o que tá sempre dentro do meu desenho, da minha figura, tá? Beleza. E a gente tem áreas de certos polígonos. Quais? Os polígonos regulares, os que a gente conhece. O quadrado, que é o fácil, né? Que é lado ao quadrado. Então, se eu tenho um lado 2, 2, 2, 2, todo mundo é 2, porque todo mundo aqui é igual. A minha área vai ser lado ao quadrado, né? Que é igual a 2 na 2, que é igual a 4 metros quadrados, se for metros, né? No caso aqui eu vou colocar como sendo metros. O retângulo, mesma coisa não, mas tem a mesma ideia do quadrado, tá? Aqui, então. Se eu tenho, então, aqui é igual aqui, que é 3, e aqui é igual aqui, que vai ser 2. Então, a área desse meu polígono aí, que é o meu retângulo, vai ser 3 vezes 2, que é o quê? Base vezes a altura. E isso daqui vai dar 6 metros quadrados, tá? Beleza. A gente pode ir para outros polígonos, como o triângulo, tá? Para calcular a área do retângulo, como é que a gente faz, então? Ele vai ter que nos fornecer uma altura, né? Então, vai ser o quê? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por que esse dividido por 2? Porque, olha só, a gente tem o triângulo, esse triângulo aqui. E se a gente for colar um outro triângulo igual a ele, olha só, ele não vira um quadrado de ladinho, entendeu? A gente meio que vai estar calculando, se for só base vezes altura, a gente vai estar calculando lado vezes lado, né? Aqui em cima, no caso.
E daí vem o dividido por 2, justamente porque, ó, eu vou ter um triângulo aqui, outro triângulo aqui, tem 2, então eu vou dividir por 2, tá? Isso serve para não qualquer triângulo. Triângulo equilátero é outros 500, tem uma outra propriedade, tá? Que a gente vai ver ainda. Mas triângulo sem ser o equilátero é dessa maneira aí. Vamos lá, a base eu vou dar aqui então como nome. A base vai ser 3 e a altura aqui vai ser 4, tá? Então vai ser 3 vezes 4 dividido por 2, né? Vai ser 12 dividido por 2, isso daqui vai ser 6 metros quadrados, tá? Qual a outra? Vamos ver do triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero nada mais é do que um triângulo que possui todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Então, se eu tenho o lado 2 aqui, por exemplo, tá? Qual é que vai ser a minha área? Eu só preciso de uma informação do lado, né? Então, a área do triângulo equilátero vai ser, então, lado ao quadrado dividido por... dividido não, raiz de 3 sobre 4, tá? Isso aqui tem uma explicação muito chique, na verdade. Eu posso até demonstrar isso para te provar o porquê dessa fórmula, tá? Só que ela vai ficar um pouquinho complicado. Então, meio que a gente aceita essa fórmula, tá? Se tu quiser a demonstração disso, eu posso te demonstrar em aula, tá? Porque acho mais seguro explicar em aula do que explicar por vídeo, tá? Porque daí eu não tô vendo a tua cara, daí é meio difícil. Então, o lado é 2, né? Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso daqui vai ser 4 raiz de 3 sobre 4. E eu corto esses 4 aqui, então a minha área vai ser raiz de 3. Pode ser metros, né? Metros quadrados. Feio, né? Feio, mas existe. Então, por isso, acredito que seja só, tá? Uma explicação bem basiquinha de perímetro e área para tu conseguir fazer aqueles primeiros exercícios, tá? Então é isso, Ellen. Desculpa pelo vídeo, tá? Vier atrasado. No caso, tinha te prometido enviar ontem, mas acabei enviando hoje, mas foi o tempo que eu consegui fazer, tá? Então, se tu conseguiu entender alguma ideia sobre o perímetro e área, tu me diz. Beleza? Então é isso. Beijo, beijo.